No dia de hoje. Recording is on. Bom dia, meus visualizers. Encontro-me no dia de hoje muito feliz por ter junto de mim um grande militar do nosso exército português, um dos últimos comandantes, um dos últimos combatentes, que efetivamente tem uma biografia e uma ação militares notáveis e que toda a biografia dele daria para fazer um novo direto. É o nosso coronel Roberto Durão, que nasceu em Évora em 1932 e é um coronel de cavalaria e foi comando, e aliás agora encontra-se na reforma extraordinária por ter perdido a mão direita em Angola em 1963. Mas continuou no serviço ativo nos comandos em Angola, onde foi segundo comandante do Centro de Instrução de Comandos, o chamado SIC, e participou em diversas operações. Além de cursos de especializações militares, é licenciado em Ciências Sociais e Políticas e foi professor no Colégio Militar, mas é também um poeta consagrado e é autor de obras que designarei como As Trovas do Meu Pensar e Sentir, publicadas em 2000, e Raiva e Luz, um livro de sonetos que ofereceu ao Papa João Paulo II em 2003, e tem ainda publicados em jornais e revistas muitos trabalhos de poesia e prosa. E foi também um desportista de renome, sendo 15 vezes internacional em várias modalidades, nomeadamente em tiro de pistola, onde foi campeão nacional com a mão esquerda. Portanto, isto é notável a todos os níveis. Tendo perdido a mão direita, continuou na sua luta insana e no seu trabalho como militar, sempre progredindo, e chegou a campeão nacional com a mão esquerda. Portanto, é um homem a quem temos que tirar o chapéu e com quem eu realmente tenho o prazer de privar nesta entrevista, que estou a expandir para Portugal e para o mundo e que espero seja ouvida por todos, mesmo onde há portugueses nos países de expressão portuguesa e no Brasil e também nos outros países de línguas estrangeiras. Portanto, eu vou começar, depois de apresentar o nosso coronel, que me faltou apenas dizer que ele também, como jovem, cursou o Colégio Militar de 42 e 49 e que é um exemplo para qualquer militar jovem e qualquer militar de carreira, pela sua complexa vivacidade e intelectualidade e por toda a ação despendida a favor da pátria. Portanto, meu caro coronel, eu ia perguntar-lhe algumas questões sobre o 25 de abril de 74 e o 25 de novembro de 75. E em relação ao primeiro, vou-lhe perguntar onde é que exercia funções nessa altura. Muito bem. Muito boa tarde a todos e muito obrigado. Muito obrigado. Vou procurar em síntese dizer tudo, porque senão não acabava. Não digo nem um décimo. Exato, meu coronel. Passará a ser num outro programa. Eu desempenhava, muito bem. Eu desempenhava as funções, nessa altura, de diretor do Serviço de Segurança de toda a então CUF, por convite especial que me fez o Dr. Jorge de Melo. Portanto, estava reformado já, como presidente das Forças Armadas, pois tinha perdido a mão direita. Muito bem. A altura estava onde eu estava. Exatamente. E depois, pode-me descrever o que é que se passou consigo num desses dias ou nos dois? Muito bem. Quando soube do 25 de abril, de madrugada, muito cedo, eu era da equipe nacional de tiro, de pistola, e soube que havia qualquer coisa, e como eu vou logo meter no nariz a saber o que é, fui parar a um sítio onde estava uma coluna que vinha ou de Estremoz ou de Santarém e que ia para o posto de comando na Pontinha. E o capitão que vinha a comandar a coluna disse-me: Roberto,
entra aqui que eu levo-te comigo. E eu fui. E fui parar ao posto de comando no quartel de engenharia da Pontinha, que era o posto de comando onde estava a comandar as operações no terreno o Hotel Saraiva de Carvalho. E outros oficiais, nomeadamente o Garcia dos Santos, general agora, que foi brilhante, porque se não fossem as transmissões, ele é que lidou com as transmissões, deve-se a ele tudo isso. E havia também um outro, o primeiro-tenente da Marinha, Vítor Crespo, que é conhecido, muito de esquerda, não sei se ligado ao Partido Comunista, era, já não é, agora não deve ser, e outros mais que não vou referir, mas são bem conhecidos, porque fizeram parte depois, na comissão coordenadora do movimento das Forças Armadas. Assisti, portanto, no posto de comando a tudo o que lhe posso contar. Agora diga-me, se quer que eu lhe conte rapidamente o que se passou no posto de comando quando eu lá estou. Pode descrever o que se passou consigo nesses dias, portanto pode continuar a desenvolver a mesma questão. Muito bem. Ora bem, eu assisti àquilo e vi que estavam um bocadinho discutindo, por vezes discutiam com o Otelo e o Garcia dos Santos é que impunha uma certa ordem, calma, vamos com calma e tal. E eu fui apenas como observador. O Otelo olhava para mim um bocadinho de soslaio, como desconfiado. Eu fui apenas assistente. Tomei uma posição neutra e de observador. E verifiquei que a coisa ia andando, graças ao Garcia dos Santos, nas transmissões. Às tantas, chegou numa Chaimite do Salgueiro Maia, o general Spino, acompanhado do Marcelo Caetano e do então, creio eu, ministro dos Negócios Estrangeiros, Rui Patrício, que carregava no Zé, e o diretor do Serviço Nacional, do SNI, Moreira Batista. Moreira Batista, exatamente. O Spínola com o Caetano vinham perfeitamente, com toda a dignidade, e o Marcelo Caetano também. Enquanto o Rui, não devia dizer isto, mas tenho que dizer, o Batista, o Moreira Batista e o Rui Patrício vinham um bocadinho com medo. Estavam receosos. Os iam fuzilar ou isto. Deus me livre, nunca fariam isso. Portanto, conversei com eles. Tive uma conversa em que disse, tenham calma, sou presidente, vai com o nosso general, esteja descansado que tudo vai correr bem. Pronto. Claro, muito bem. Portanto, eu não lhe vou perguntar se esteve no teatro de operações, porque me disse que esteve, mas não esteve, senão como observador. Não, só como observador, no posto de comando. No posto de comando, muito bem. Portanto, também não participou na organização dos golpes militares, não é? Não. Agora, dentro do posto de comando, tenho uma coisa a dizer. É que depois disto do Spínola chegar, e do Marcelo, e dos outros dois, chegou o João de Almeida Bruno, meu amigo de cavalaria, de quem eu tenho uma grande estima, que agora é general, e é um homem como deve ser, que lutou pela democracia, não lutou pelo extremismo, nem pelas forças do comunismo, que eram as únicas que estavam organizadas. O comunismo era o único partido organizado. Ora bem, exatamente. Chegou o João Bruno, e o João Bruno, muito bem, aconselhou calma, que isto não caia na rua, que isto seja sempre controlado por nós, tudo bem, e olhava assim um bocadinho de soslaio desconfiado dele, o Otelo, porque achava que o Bruno estava a centralizar um bocadinho o comando da operação para ele, o que não é bem verdade. O Bruno apenas recomendou calma e moderação. Muito bem. Pronto. Então, e que pensamentos é que o assaltaram durante a organização desta coisa? Teve fé que tudo corresse bem, que todos se acalmassem e que tudo fosse correr como devia ser? Sim. Foi esse o seu pensamento? Eu até aceitei algumas coisas do 25 de Abril e estava convicto até um pouco que o 25 de Abril trouxe coisas também boas. Trouxe. Claro. Só que estragou tudo. Foi com os erros cometidos do 26 de Abril. O dia seguinte, exatamente. Depois a guerra, o verão quente. Exatamente. Porque, inicialmente, a ideia até era boa. São os 3 Ds. Democratizar,
que não se conseguiu, porque não se conseguiu completamente, Claro. desenvolver ainda menos, E e a única coisa que se conseguiu, porque aí interviu o Cunhal, interviu a própria coordenadora das Forças Armadas, Mário Soares, etc., e companhia, interviram no sentido de fazer uma descolonização rápida à tour de force, tudo à República. E isso originou uma descolonização, a tal chamada descolonização exemplar, que o Saraiva, António José Saraiva, disse que foi uma descolonização de pé descalço, uma debandada de pé descalço. E o próprio Melo Antunes, um homem inteligente, do 25 de Abril. Porque no 25 de Abril, como os meus irmãos que entraram e depois sofreram por isso, havia indivíduos com uma ideia muito sã e muito pura do 25 de Abril. Claro. Só que foi pregado no 26, onde o Partido Comunista quis tomar aquilo como uma revolução comunista. Forças contrárias, certo. O 25 de Abril nem foi revolução nenhuma. É um golpe. É um golpe do Estado novo, do Estado que já estava caduco e que ruiu naturalmente. Exatamente. E que não atuou, nem quis atuar. Muito bem, muito bem. Quando começaram, houve o golpe das Caldas inicialmente, que não resultou. Não resultou. Não queriam que fosse naquela altura. Queriam puxar para a altura mais conveniente. Pois foi aquilo. E então eles é que controlaram tudo. E se imiscuíram e que tornariam aquilo uma revolução. Essa sim, uma revolução de sangue. Muito bem. Não foi apenas um golpe de reivindicação entre os milicianos e os do quadro, porque os milicianos queriam regalias de ser promovidos, porque tinham combatido durante 2, 3 anos. Certo. E não queriam. Portanto, não foi revolução nenhuma, é mentira. Foi um golpe militar. Um simples golpe militar, mais nada. Exatamente. Uma reivindicação. Pronto, é só isto. E em comparação entre estas duas datas, o que é que lhe compete ou lhe apraz dizer mais? Que data? 25 de Abril. Entre o 25 de Abril e o 25 de Novembro, livremente, segundo o seu conceito, o que é que acha de um e do outro? Portanto, o 25 de Abril, como lhe disse, partiu de uma reivindicação. Tornou-se um golpe e agora querem dizer que é uma revolução que te conduziu à democracia. Não é verdade. Não é verdade. Nem conduziu à democracia. Conduziu à confusão do 26 de novembro. Porque não foi a culpa do 25 de Abril, foi de certos protagonistas, que foram maus protagonistas. E desataram uma febre de saneamentos, de descolonização exemplar, que foi uma vergonha, que eu já lhe disse que disseram que foi um balão de pé descalço, saneamentos à força, indivíduos bons, meus irmãos estiveram presos, o Bruno também parece que chegou a estar preso, não sei, mas creio que sim. Sanearam, fizeram uma descolonização que foi caótica, foi uma tragédia, como diz o próprio Melo Antunes, um homem inteligente, e as ocupações do Alentejo, tudo isso. Nós sabemos que se passou no verão quente, aquela morte, felizmente foi um golpe que não trouxe sangue, graças a Deus. Exato. Foi à portuguesa, mas olha, até brincando um bocadinho, porque eu gosto de brincar, uma espécie de guerra do Soma. Pronto, foi isso, pronto. Então, também gostava de que me dissesse como é que interpreta estes acontecimentos atualmente, a nível histórico e político, no âmbito nacional e internacional. O que é que o Coronel acha? Que a nível internacional, como é que as outras nações viram isto? Ou como é que elas interferiram? Eu acho que as outras nações riram-se de nós. Pelo menos algumas. As outras que estavam interessadas em ficar com os nossos territórios, que já tinham planeado antes de 25 de Abril. Exatamente. Com esses territórios. Em Helsínquia, não é? Em Helsínquia. Exatamente. Foi tudo combinado para ficarem com ele. Foi o D que eles quiseram, foi o Cunhal, que veio como agente
comunista e russo, vinha só com a missão que cumpriu de descolonizar, de entregando tudo aquilo aos interesses dos russos, dos americanos, que também não foram brilhantes, também tiveram muitas culpas. Enfim, portanto, eu vejo isto desta maneira. Houve ali uma conexão de interesses de vários países, não vou dizer quais, os países, a Holanda, etc., Estados Unidos, Rússia, que queriam repartir o que era nosso para eles. E nós ficamos a chuchar no dedo. Muito bem. Depois, não foi o 25 de Abril que trouxe a democracia. Quem trouxe a democracia foi quem acabou com o verão quente do Vasco Gonçalves. Foi uma coboiada, se assim se pode dizer, ou fantochada, com aquela coisa da tourada, etc. Tudo o que a gente sabe. As pessoas conhecem isso. O que é que tornaram-se radicalistas, fundamentalistas de esquerda. E é isso que ainda existe. Ainda existe atualmente. Portanto, o que eu vou dizer é o seguinte: temos é que tentar criar o equilíbrio. Claro. Não seja nem extrema fundamentalista de esquerda, nem extrema fundamentalista radical de direita. São as duas erradas. Estão as duas mal. E teve quase a cair no 11 de março. No 11 de março, que consideraram um golpe fascista. É sempre a mesma história. Os extrema-esquerda são fascistas. Claro. Teve quase por um fio para cair no regime comunista. Comunista, exatamente. Igual ou pior que o anterior. E Vasco Gonçalves, aquele governo Vasco Gonçalves foi uma coisa... Exatamente. Estavam a criar maneira de criar uma nova ditadura, igual ou pior que a anterior, da qual o António José Saraiva também dizia: a antiga ditadura não foi bem uma ditadura, nem o Salazar era fascista propriamente. Utilizou alguns métodos que não foram corretos, como na Índia, etc. Mas ele era apenas um homem autoritário e ele chamava-lhe o António José Saraiva, chamava-lhe não uma ditadura, mas uma dita mão. É tudo para dizer. Muito bem. Meu querido Coronel, quer terminar com aquelas quadras bonitas do Caniné e com as suas? Então... É uma do Caniné, grande poeta e grande patriota, que é assim. A dele é assim, é maravilhosa. De boca cheia de abril, andam sempre os mesmos 1000, erguendo alto a sua voz. Mas ao mais novos eu lembro, que se não fosse novembro, ai do abril e ai de nós. E foi de facto isto. Foi o 25 de novembro que devia ser festejado mais ou tanto do que o 25 de abril. Deviam unir-se as duas datas, porque o próprio Otelo, que era um pouco tonto, disse isto. O 25 de novembro veio limpar, são palavras dele, veio limpar o rosto das asneiras que fizemos no 25 de abril. Muito bem. E fomos levados pelas ideias extremistas de esquerda. Pronto, agora a minha. Eu tenho e a sua, então? A minha é assim. Agarro numa frase do Ari dos Santos. Grande poeta. Um homem estranho, anarca. Eu não sei qual é... Se é comunista, se não é comunista. Grande publicitário e grande poeta. E publicitário, sim. É verdade. Que dizia aquilo com a voz dele, exagerada e tal. Eu agarrei numa frase dele, que é assim: as portas que abriu. E eu digo assim: as portas que abriu estiveram quase a fechar. O joio nunca floriu. E o vento, as flores, fez murchar. Muito bem. Mas o novembro surgiu para a luz, enfim, entrar. E foi aí que entrou, quando o meu amigo e meu instruendo, Ramalhianes, o Jaime Neves teve um papel brilhante,
no rally, não era no Ralis, no Lanceiros 2 que rebentou a porta, era o Mário Tomé, que era um comunista, e o Ianes, o Tomé Pinto, o Jaime Neves teve um papel brilhante, e eu também ajudei, Muito bem. colaborei com eles. Portanto, lembro-me de uma estátua que foi feita pelo Cotileiro. Essa não. Essa é melhor, é para esquecer. É para rir, é que a gente também tem que rir. A gente a maior obra que a gente tem nisto tudo é como diz o Ricardo Araújo Pereira. Ele tem uma certa razão, às vezes exagera, mas tem razão. A gente, o riso é o que nos safa. É que nos dá, portanto, vontade de ir para a frente. É assim, a estátua do Cotileiro é uma vergonha. É um falo a fazer xixi, assim, a sair água, um pênis, atrás do Marquês, na Parque Eduardo VII. Parque Eduardo VII, pois. Atrás do Marquês de Pombal. E eu fiz esta quadra assim, que correu por aí, por todo o país, etc. Ao Cotileiro. Escultor. O 25 de Abril. Escultor. Que mal te fez? Propôs a fazer xixi lá nas costas do Marquês. Pronto. Muito bem. Tem um terço de tudo o que podes. Portanto, numa próxima live, num próximo live, será convidado para falarmos de outros temas. E se calhar também vamos fazer algumas considerações sobre a memória dos seus irmãos, que foram os heróis, não é? E se agradar-lhe também. Uma palavra. Mais do que eu sei mais do que devia, mas menos do que queria. Pronto. E faremos uma outra sobre as suas poesias. Então, adeus, meu coronel, muito boa tarde, muito obrigada. Até uma próxima. Até o próximo direto. Boa tarde. Tchau. Muito obrigado pela atenção. Eu é que agradeço.